Tudo começa com um grupo de babacas profissionais, prontos para levar a lição do século. O primeiro na fila da vergonha era o Ju Yong, logo atrás dele, o manda-chuva da creche do crime, Park Kang. Esses dois gênios do mal viviam enchendo o saco dos mais fracos, tirando dinheiro, empurrando no corredor. Essas coisas típicas de vilão de quinta categoria. Todo dia era a mesma ladainha. A vítima da vez? Um pobre coitado chamado Dong-gu, que só queria paz, uma coxinha no recreio e sobreviver ao ensino médio. Mas dessa vez o universo resolveu equilibrar a balança. Começou a circular um boato pela escola. Tinha um aluno novo que estava simplesmente distribuindo justiça com as próprias mãos, estilo herói de filme de ação dos anos 90. Dizem que ele botou pra correr uns valentões que estavam roubando comida no refeitório. O cara virou o Robin Hood da merenda. E adivinha, o universo, sendo o roteirista maravilhoso que é, colocou esse mesmo novato para entrar exatamente na sala onde os idiotas estavam espancando o felizardo do dia. O nome dele, Doyle. E o cara não entrou como qualquer um, ele entrou com uma energia de acordei hoje para dar lição de moral e distribuir tabefes. Ele olha pro primeiro idiota da fila e solta, com aquela calma que só quem já viu muita série de luta tem. Tu é o chefe daqui? E o cara, ao invés de responder com um simples sim ou não, resolve improvisar um monólogo nível ator de fundo de novela. Mas foi uma péssima escolha. Doyle dá um tapa tão certeiro que parece até que reiniciou o Windows do sujeito. O cara desaba no chão como se tivesse esquecido de atualizar o sistema operacional. As meninas da sala ficam de boca aberta. O cara tinha presença. Parecia uma mistura de Sigma e protagonista de dorama de ação. E ainda era bonito de doer. Uma injustiça genética. O parceiro do idiota caído levanta como se tivesse acabado de ser acordado no meio de um cochilo bom. Irritado porque Doyle invadiu o território dele sem pedir licença. Começa a falar mais do que devia. Quer saber se o doidão tem ideia de quem ele é. E o Doyle, sincero como sempre: não faço ideia. Cheguei hoje. Vendo que no papo não ia rolar, o valentão tenta resolver na base do murro. Outro erro digno de um prêmio. Doyle segura a mão do cara no ar com uma facilidade que parecia estar segurando uma sacola de pão. E aí, com toda a calma do mundo, começa a torcer os dedos do sujeito. Tão forte que o cara solta um grito que parecia mais um áudio vazado de alguém sendo pego no flagra fazendo coisa errada. A sala em silêncio, só o som do sofrimento. Doyle repete a pergunta, agora com mais firmeza: tu é o chefe? O cara, já quase chorando, aponta pro verdadeiro líder da zona, Park Kang. E o Kang não tinha gostado nada de ser dedurado assim, feito figurante de reality show. Logo após, o doido toma um tapa do Doyle que pareceu que o botão de desligar foi apertado. Com o caminho livre, Doyle vai até o tal Park e pergunta de novo: tu é o chefe da escola? E, como todo bom vilão que não sabe a hora de calar a boca, Kang começa a discursar. Resultado, soco na cara que faz ele cambalear igual bêbado saindo de festa. Mas o cidadão ainda insiste, tenta reagir, solta um soco que o Doyle desvia com a facilidade de quem tá limpando o óculos. E agora, meu amigo, agora era a vez do Doyle revidar. O punho dele acerta em cheio a cara do valentão, como se fosse um GPS de soco, precisão absoluta. E o segundo também não erra. Pra fechar com chave de ouro, ou melhor, com chave de chuteira, Doyle manda uma bicuda tão forte que o babaca sai voando até a janela, com a cara mais amassada que pão de forma no fundo da mochila. Sangue, feridas e dignidade espalhados pelo chão. A galera da sala tá em choque, igual vocês aí quando são abandonados pelos contatinhos. Silêncio absoluto. Ninguém sabia se aplaudia ou se chamava uma ambulância. Kang tava destruído, rosto virado num purê e o ego jogado embaixo da carteira. Missão cumprida. Doyle sai da sala com a mesma presença que um protagonista de anime, sem olhar pra trás como quem acabou de salvar o mundo e ainda tem mais coisa pra fazer antes do almoço. Enquanto isso, Dong-gu ainda tava ali, com a alma tentando entender o que os olhos tinham visto. Nunca imaginou que ia viver um episódio de ação ao vivo sem precisar pagar ingresso. Lá no fundo da sala, uma garota tiktoker, daquelas que vive dançando até em velório, já estava completamente encantada. Só conseguia pensar em ser amassada por aquele cara. E não era no sentido figurado. Mais tarde, Dong-gu encontra Doyle e manda real. Queria que ele acabasse com todos os valentões da escola, tipo exterminador de encrenqueiros. Mas Doyle não é bom samaritano.
Ele deixa claro que não trabalha de graça. Tinha chegado há pouco tempo na Coreia e estava mais duro que carne de segunda. Se Dong queria contratar os serviços de soco e porrada, ia ter que abrir a carteira. O coitado tenta argumentar, faz um discurso estilo herói de filme. Os fortes devem proteger os fracos. A justiça tem que prevalecer. O mundo seria melhor se todos fossem como você. E por aí vai. Mas Doyle não tava nem aí. Filosofia ele deixa para quem tem tempo livre e não precisa pagar boleto. Foi direto ao ponto, sem dinheiro, sem pancadaria. Desesperado, Dong tenta mais uma vez. Explica que ele e os amigos viviam um inferno. Apanhavam todo dia por nada. Era tipo uma assinatura de sofrimento. Plano mensal. E o pior, se contassem para os professores, apanhavam em dobro. Para ele, cada dia era como andar num túnel escuro, sem lanterna e com um valentão te esperando na saída. Isso até ontem. Ver Doyle derrubar os caras como se estivesse exterminando mosquitos foi a primeira faísca de esperança que ele teve em anos. Então ele implora, mas o doidão continua impassível. Até entende o lado do garoto, mas deixa claro, o mundo não gira com bondade, gira com dinheiro. E além disso, ele também tem seus problemas pessoais para lidar. Quando o assunto vira grana, Dong lembra de todos os valentões que já espancaram ele só para roubar uns trocados. Aí ele surta, grita, chora, quase quebra um lápis com a força da revolta. Tá de saco cheio de ser o alvo só porque não tem dinheiro nem para comprar um miojo. Doyle vê aquilo e percebe que talvez seja a hora de contar a real. O pai dele é simplesmente o chefão da maior organização de assassinos do mundo, conhecida como Blackhead. Isso mesmo, o cara cresceu num ambiente onde brincadeira de criança era treinar com armas brancas antes do café. Mas como nem tudo são socos e flores, os pais dele se separaram. O motivo era que o pai era um babaca tóxico com raiva de mulher, fazia a mãe chorar quase todo dia. Então, sem muita escolha, Doyle e o irmão mais novo vieram para a Coreia com a mãe. Nem pediram permissão pro velho, só largaram tudo e vieram. Claro que o pai ficou putaço. O tipo de cara que não aceita nem perder no par ou ímpar, imagina perder a família inteira. E como vingança, o cara simplesmente bloqueou todas as contas que estavam no nome deles. Resultado, quebrados, zerados. Nem a internet do vizinho eles conseguiam roubar mais. O Doyle, coitado, tinha planos de morar no prédio mais alto da Coreia, daqueles que até o elevador fica cansado. Só que o sonho virou fumaça quando ele percebeu que não tinha grana nem para comprar um café na conveniência. E com isso dito, ele mete o pé. Afinal, tem entrevista hoje no Burger King e vai que dá bom trabalhador hoje, quem sabe gerente amanhã. Enquanto ele vai despejando essa história digna de novela mexicana, a garota do TikTok, que já tá caidinha por ele, tá ali no canto, escutando tudo na encolha, tipo detetive particular. Já o Dong tá ali parecendo aquelas placas de não sei se subo ou se desço, tentando decidir se acredita ou se liga pro manicômio. Mas olhando bem, Doyle não parece do tipo que inventa esse tipo de coisa só por zoeira. Pra drama sim, mas mentira, talvez não. De qualquer forma, o Dong resolve fazer uma proposta. 50 mil won pra cada valentão que o Doyle derrubar. Uma espécie de comissão por porrada. Ele até pensa que talvez tenha oferecido pouco, tipo pagar em moeda de 1 centavo, e cogita aumentar. Mas pra surpresa geral da nação, Doyle aceita o trampo na hora, sem nem pedir vale transporte. Enquanto isso, a TikToker segue lá, babando o cara como se ele fosse um bife suculento. Mais tarde, a cena corta para um grupo de brutamontes debaixo de um quiosque, trocando ideia e reclamando da vida, como se fossem um sindicato do mal. Já chegou até eles a notícia de que o Parque Kang levou uma surra federal de um aluno novo. Um gordinho fica em choque com a ideia de um único novato ter despachado o Kang e seus 2 capangas de brinde. Esse é o Park Joe, capitão do clube de judô e auto-intitulado Rei das Marmitas Escolares. O Kang era o entregador oficial de grana suja, extorquindo geral e repassando a parte dele para esses 2. Agora, o medo do Jo Young é real. Sem esse dinheiro, como vai bancar a pizza de calabresa de sexta-feira? Drama maior que final de Copa do Mundo. Outro gordinho entra na conversa
conversa, também visivelmente preocupado. É o Park Jo-dong, vice-capitão do clube e vice-dependente da pizza também. Os dois estão ali, montando um plano maligno para derrubar o novato que ousou desafiar o sistema. Só que, para o azar deles, nem precisam procurar o Doyle, porque o cara já chegando direto no território deles, estilo entregador de pancada expressa. E com ele tá o Dong-gu, disfarçado com uma máscara. Antes da treta começar, o doido mascarado solta um alerta nível tutorial de game. Esses caras são perigosos. O Kang era só o estagiário da maldade. Esses dois são os verdadeiros chefões do pedaço. Eles são os líderes supremos da escola. Park Jo-young e Park Jo-dong, os irmãos do judô, estão tentando virar atletas nacionais. Para isso, mantém a ficha limpa de dia e tocam terror de noite, usando o Kang como funcionário do mês das tretas. Quando ele não entrega o suficiente, ainda leva uns tapas como bônus. Mas pro Doyle tanto faz, ele só quer saber se os dois são os próximos da fila. Enquanto isso, a garota do TikTok, que agora a gente descobre que se chama Seo Min-ah, continua grudada no Doyle como chiclete em tênis novo, mesmo sendo do círculo social dos irmãos judocas. Ela não para de assistir e reassistir o vídeo que gravou dele. Tá claramente obcecada. O Jo-dong percebe que ela tá encarando o celular com tanta intensidade que parece que vai hipnotizar a tela. Fica curioso, me mostra aí, mas ela nega na hora, mais rápida que resposta de visualizou e não respondeu. E disso vocês aí entendem bem, afinal são constantemente deixados no vácuo pelos contatinhos. E aí do nada Doyle aparece como um meteoro e já acerta uma joelhada tão violenta na cara do Jo-dong que parece que o cara foi desconectado da realidade. Game over em um movimento, o outro parte pra cima, mas Doyle continua calmo, tranquilo, tipo quem tá esperando o ônibus nem está ligando para a briga. A sensação é que para ele isso aí é só o aquecimento. Essa frieza toda faz o cara ficar na dúvida se o Doyle tem algum reforço escondido por perto. Mas antes mesmo do gordão pensar em dar um passo para trás ou fingir um desmaio estratégico, já leva um soco tão forte que o nariz começa a jorrar o líquido vermelho como se tivesse aberto uma torneira de ketchup. E acreditem, o pior ainda estava só começando. Doyle emenda uma bicuda cirúrgica bem no meio das preciosidades do coitado. A dor é tão absurda que parece que a alma dele pegou um atalho pro além e voltou só para gritar nunca mais. Com mais um soco na cabeça daqueles que apagam até dívida no Serasa. Doyle finaliza o serviço. Game over. Do lado, a mina praticamente se derrete vendo o brabo acabar com os dois como se fosse uma apresentação de dança moderna com socos. Dá pra ver que ela tá quase batendo palmas, suando frio e suspirando ao mesmo tempo. Pura emoção. Com os dois no chão, Doyle garante mais 50 mil won por cabeça. E nem precisou de cupom de desconto. No dia seguinte, além de ter enchido os bolsos, Doyle ainda sai com fama renovada. Agora ele é oficialmente o cara mais forte da escola. Uns panfletos com as façanhas dele começam a circular pela escola, quase como avisos tipo não mexa com esse cidadão, ele soca mais que a vida adulta. Enquanto isso, Doyle desfila pelos corredores escoltado por Dong-gu e seus comparsas como se fosse o presidente da República da Porrada. A ideia é espalhar a influência do cara e garantir que ninguém mais tente nada. E Doyle tá tranquilo, só pensando no próximo pagamento. Aliás, ele mesmo comenta que esse rolê todo devia ter um cachê extra. Afinal, andar cercado de gente sem fazer nada também cansa. No meio da contagem da grana, ele percebe algo errado, faltando dinheiro. Doyle tem certeza que derrubou 4, os 2 gêmeos do judô e mais 2 figurantes aleatórios. A matemática não bate. Ele vai tirar satisfação e Dong explica que só contratou o serviço padrão de eliminação dos gêmeos, Jo-hyung e Jo-dong. Nada de pacote completo. Mas Doyle não aceita esse papo de cláusula pequena não. Já chega mandando. Ou solta mais 100 mil won, ou vai sobrar pra ti também. Afinal, Dong-gu vem de uma família mais rica que o tio Patinhas. Pra ele, 200 mil won é tipo troco de padaria. Dong-gu até trava um segundo, mas paga. Como é que tu sabe da minha família, hein? A ficha cai. Doyle só se aproximou porque sabia que o menino nadava no dinheiro. Aí rola aquele flashback com os amigos do Dong
Dong fofocando. A família dele é rica que só. E o doidão responde com aquele jeitinho sarcástico. Todo mundo sabe disso, pô. Nem é segredo. Tá quase no uniforme da escola. E pra fechar, ele ainda cobra os 100 mil sem enrolação. Nem colocou a taxa do desfile. O Dong-gu, sem saída, só levanta o polegar com um sorriso de "tô sendo assaltado" e fingindo que tá tudo bem. Corta pra mina, a doidinha do TikTok, encarando um dos panfletos com a cara de quem acabou de ver o próprio príncipe encantado. A amiga dela até comenta animada. Realmente o novato é um gato, até parece personagem de dorama. Mas isso deixa a mina com muita raiva. Na cabeça dela, tão dando em cima do marido. E olha, ela não aceita esse tipo de ousadia nem no mundo real, nem no TikTok, nem em panfleto de corredor de escola. Num piscar de olhos, ela tasca a imagem da mão de uma das garotas como se estivesse pegando o último pedaço de pizza, e ainda solta uma ameaça de morte digna de novela das 9. Se aquela infeliz ousar olhar pro homem dela de novo, é caixão e vela preta. Uma por uma, ela vai recolhendo todos os panfletos das meninas como se estivesse fazendo uma limpa no mercado negro do amor. Quando termina a operação Faxina do Ciúme, ela percebe que tem um conhecido querendo trocar uma ideia. Jang-hyun corta para debaixo de uma ponte, num lugar que parece cenário de filme de detetive barato. A gente conhece o tal Jang, loiro, estiloso e vindo direto de uma escola chique. E adivinha? Ele tá na mira do Doyle. Sim, o próximo da lista. Pra contextualizar o drama, Hyun é tipo o rei da Zona Sul. E não é exagero. Do lado dele tá outro sujeito da organização, subordinado de um tal de Choel. Esse cara é membro executivo de um grupo chamado 12 Nações. Só pelo nome já dá pra imaginar que não é grupo de WhatsApp de família, né? Doyle, curioso como sempre, quer entender melhor essa tal organização sinistra que o Dong-gu mencionou. Mas o coitado, do alto de sua impaciência, corta. Isso fica para outro dia, detetive. Agora o foco é o Hyun, e esse sim é osso duro de roer. O filho da mãe venceu 3 torneios de boxe adulto. O cara tem físico de super-herói e instinto de predador. Mesmo os irmãos do judô, juntos, não deram conta dele. E o mais assustador, o bicho é cruel. Mas cruel de um jeito que até vilão de anime ficaria desconfortável. Se ele coloca alguém na mira, não para até desmontar a pessoa por dentro e por fora. Tem gente que prefere ir embora desse plano existencial do que encarar o tratamento do Hyun. Quando ele surta, o negócio vira imprevisível, tipo final de série de ação, com medo do que pode rolar. Dong-gu decide virar apenas espectador. Já tá com o dedo nervoso no celular, pronto para chamar a polícia se der ruim. Mas antes mesmo dele terminar de formar o pensamento, Doyle já tinha metido o pé. Foi direto resolver o problema com as próprias mãos, porque se tem uma coisa que o brabo odeia, é esperar. Corta pra cena do Hyun e quem tá lá com ele. A mina, o cara acabou de dar uma surra nos amigos dela só porque ela não atendeu o celular a tempo. Um verdadeiro príncipe, só que do inferno. E a garota tá tranquila, diz com a maior naturalidade do mundo que nem considera os caras amigos. Os pobres coitados, todos arrebentados, só conseguem xingar ela em volume mínimo. Mas aí vem o motivo real do encontro. Hyun-woo quer sair com ela. Um encontro romântico. Promete até que vai ser o melhor dia da vida dela. O que vindo dele pode significar qualquer coisa, inclusive uma luta no ringue. Só que esse rolê vai ter que esperar. Uma garrafa de vidro vem voando direto para a cabeça do Hyun-woo. Brinde do Doyle. Ele se abaixa na hora e escapa. O brabo só solta aquele suspiro profundo de que saco, errei. Como o arremesso falhou, agora ele vai ter que resolver no braço mesmo. E já tá de cara feia com isso. A mina, por outro lado, tá brilhando de emoção. Só falta colocar coraçõezinhos nos olhos ao ver o Doyle de novo. Tá toda boba. Enquanto isso, Hyun-woo tá fervendo. Quer saber quem é esse maluco que apareceu do nada. E a garota, como sempre, já tá criando uma fanfic na cabeça, achando que o Doyle chegou ali como um cavaleiro de armadura brilhante para salvar ela. E agora até o próprio Doyle já sacou que essa maluca aparece em todo canto que ele tá, como se fosse coincidência.
Mas vamos ser sinceros, coincidência é uma ova. A única explicação que vem na cabeça dele é que ela tá seguindo ele. E pra piorar, a Mia ainda fica encarando ele com uns olhares que misturam "te desejo" ou "talvez eu te enterre no quintal". Aí o Doyle decide não bancar o inocente, pega o rosto dela com firmeza e manda a real. Ele não sabe quem ela é, mas se ela tiver tramando alguma treta, vai acabar indo de arrasta. Assim mesmo, sem firula. E a resposta da Mia, quase um ufa, demorou. A mulher basicamente autoriza ele a fazer o que quiser. Se for pra bater as botas estrangulada por ele, que seja hoje. Enquanto isso, o Yun-woo tá prestes a explodir. Vendo Doyle encostar na mulher que ele acha que é dele, já fecha o punho e avança num pique de Olimpíadas. E o golpe que ele vai mandar não é qualquer soco, não. É o famoso, lendário Soco Turbo Yun-woo. Tão rápido que o Dong-gu lá do cantinho só assistindo, até engasga com a própria saliva. Mas aí vem o plot twist. Um cuspe, isso mesmo, alguém manda uma cusparada que atrapalha tudo. O Yun-woo até tenta se proteger, faz uma cara de que nojo, mas antes de entender o que tá acontecendo, leva um chute seco no estômago, cortesia do Doyle, que não perde tempo com dramatização. O impacto é tão violento que o ar simplesmente desaparece. Sumiu, foi morar em outro corpo, cambaleando sem saber se ainda tá em 2025 ou se voltou para 2003. O Hyun-woo mal vê seu adversário pegando um banco. Sim, um banco. E não é pra sentar, é pra voar. O coitado nem tem tempo de reagir. Primeiro cuspe, agora móvel de ataque. Mas o banco era só distração. Doyle, esse gênio da pancadaria, usou o banco para esconder o verdadeiro golpe. Um gancho tão desgraçado que não foi só dor física, foi humilhação nível não sai mais de casa. O Hyun-woo entra no modo raiva cega e manda outro soco com a velocidade de um raio. Mas o Doyle desvia como se estivesse dançando valsa. Só dá uma inclinadinha marota para trás e o soco passa raspando, tanto que arranca os fios do cabelo dele. Doyle nem pisca, fecha o punho e manda mais um soco seco no estômago do Hyun-woo. Dessa vez, dá pra ouvir as costelas reclamando. E o pior é que o brabo ainda solta. Calma, ainda não quebrou. Aí sim, vem o golpe final. Ele mete o banco com tudo nas costelas, agora quebra. Dá pra ouvir até os capangas dizendo "eu não deixava". O Hyun-woo, o ex-rei da quebrada, tá jogado no chão, todo esfarelado, tentando lembrar como se respira. Os parceiros ficaram paralisados, um deles até derrubou o celular de tanto tremer. E o moleque que tava apanhando antes tá com os olhos do tamanho de pratos. Hyun-woo tá ali, destruído. E com a lição dada, o Doyle vai soltar o grande aviso final. Só que deu branco. O Dong-gu tinha preparado para ele uma fala de efeito. Algo tipo avisem pro resto do mundo que o inferno chegou. Mas o Doyle esqueceu. Sem paciência pra teatrinho, ele solta só uma frase seca, sem rodeios, daquele jeito que até arrepia o ar ao redor. E mesmo sem roteiro, ficou mais assustador do que qualquer discurso ensaiado. Manda o papo se esse desgraçado ousar fazer merda de novo ao invés de viver na moralzinha, ou tiver audácia, sim, audácia mesmo, de cruzar o caminho dele outra vez. O Doyle jura que vai acabar com tudo o que esse infeliz ama. Vai rasgar geral, pedaço por pedaço e depois, bom, aí ele finaliza com estilo, dizendo que vai mandar todo mundo pro caixão. Sutil, né? Enquanto isso, do outro lado do universo dramático, o Dong-gu tá quase tendo um colapso com essa ameaça absurda que o Doyle soltou. E a tarada tá surtando por outro motivo e não é só medo. A verdade é que ela tá surtando de tesão. A mulher tá dominada pelos hormônios, completamente fora de si. Sério, se ela pudesse, já tava montada no Doyle igual personagem de novela mexicana, com trilha sonora de fundo e tudo. Corta pra cena seguinte, uma academia particular, onde um novo grupo de valentões tá treinando. Ou melhor, usando um pobre coitado como saco de pancada humano. Até que entra um cara correndo, ofegante, parecendo que acabou de fugir de um reality show de sobrevivência trazendo notícias bombásticas. Um dos capangas, o Hyun-woo, levou um pau, sim, um pau de um carinha da escola Samun. E aí, meu amigo, a galera na academia não curtiu nadinha disso. A Samun é tipo o fundo do poço da hierarquia escolar, aqueles que ninguém leva a sério. E agora esses Zé Ninguéms resolveram se rebelar. A audácia tá em alta. Entre os presentes temos Win Jong-beon, representante da escola Yu-gi-oh, que tá em quarto lugar no ranking das escolas.